strong. Olá, estamos aqui com um dos maiores especialistas de direito eleitoral, inclusive não só isso, né? Quero só lembrar que o Dr. Alberto Martins também, um dos maiores benfeitores de quem quer montar a sua igreja aí, de documentação de igreja, né, doutor? Exato, fiquei sabendo que o doutor aí tem ajudado muitos ministérios, muitas igrejas a se regularizarem junto à legislação vigente. E hoje nós temos um cuidado muito sério quando vamos falar de autoridades, principalmente representantes do povo, porque representantes do povo são aqueles que são eleitos legitimamente. Então, nós não vamos falar em culpados, porque não nos cabe condenar ninguém. Nós aqui não somos do Poder Judiciário. Então, nós vamos falar de suspeitos, de supostas acusações, porque em nenhum dos casos os dois vereadores ou os servidores públicos que também estão envolvidos, no caso do vereador Paulo Brito, nenhum deles foi julgado ainda. Então a gente não pode fazer um pré-julgamento do que nem a justiça julgou. No caso do vereador Portela, do Podemos, o que a gente sabe é que ele foi afastado em segunda instância. Doutor, me acompanha aí. Ele foi inocentado em primeira instância por um tribunal aqui, monocrático, né, do município, e foi condenado agora por 7-0, né, 7 desembargadores, em segunda instância. E aí nós vamos entrar logo no assunto do Portela, porque é muito importante que a gente saiba que o vereador Portela, até onde a gente sabe, como não há uma condenação ainda, é um cidadão de bem, evangélico, né, e empresário do ramo de material de construção, um cidadão que conseguiu aí ser eleito para representar a sociedade de Valparaíso de Goiás. Então, ele representa o povo de Valparaíso de Goiás, juntamente com os outros 12. Nós temos 13 representantes. Então, a partir daí, nós vamos estudar o que realmente aconteceu com o Portela. Eu vou dizer o que eu sei e depois nós ouviremos o especialista. Eu conversei hoje cedo com o advogado do vereador Portela, Dr. Lucas Moura, e ele me disse que há um recurso no próprio tribunal para que se consiga, né, reverter a sentença, e também que haveria aí uma chance dele entrar com uma nulidade do julgamento por conta de vícios inconstitucionais que aconteceram durante o julgamento. Eu, inclusive, arguí do operador de direito, Dr. Lucas Moura, mas como pode um julgamento com 7 desembargadores ter vícios nesse julgamento? E o que ele me disse é que ele também estranhou isso, mas que aconteceram, então que ele também estará pedindo a anulação do julgamento e que é muito possível que nos próximos 10 dias o vereador Portela esteja no seu mandato assumindo o seu trabalho na Câmara de Vereadores de Valparaíso de Goiás. Até porque eu fui questionado, doutor, sobre o efeito suspensivo, né? Mas existe efeito suspensivo da decisão de um colegiado, o desembargador, a segunda instância mandou afastar o desembargador, porém, não existe esse efeito suspensivo, mas também não existe o mandato ainda dele enquanto não for transitado em julgado, ou seja, enquanto não chegar à última instância, à terceira instância. Mas vamos ouvir aqui a voz de um especialista, ele é muito mais preparado e qualificado do que eu, então vamos ouvir o que realmente pode, o que aconteceu e o que realmente pode acontecer com o vereador Portela, principalmente se essa previsão de 10 dias pode se concretizar de que o vereador Portela estará na cadeira de posse do seu mandato na Câmara de Vereadores de Valparaíso de Goiás. Doutor. Fred, boa noite a todos aí que nos acompanham, nossos amigos aqui de Valparaíso, da região. Eu fico lisonjeado aí pela sua referência, dizer que eu sou especialista. A gente é apenas operador de direito, né? Um curioso também. O brasileiro, por natureza,
atrai para si essa questão de entender de tudo um pouco, né? Mas como operador de direito, o Fred, e aí só fazer uma pincelada para a gente entrar um pouco mais aí no assunto, a justiça, ela, para dar uma resposta, para dizer quem tem a razão em determinada situação, em determinado fato, ela tem que ser provocada, né? Então, o que a gente tem aqui no caso do vereador Portela foi uma ação de investigação eleitoral, né, o suposto sufrágio ilegal, né, a famosa compra de A votos. obtenção de sufrágio ilegal. O sufrágio é o voto. O sufrágio é o Certo. voto. Então, essa captação ilícita de sufrágio que leva a uma investigação e, consequentemente, dentro da investigação, se apura aquele que entrou, ou seja, o Ministério Público, aquele ou interessado, diga-se de interessado, não são todos do povo, mas são aqueles envolvidos diretamente no processo. E o que a gente tem notícia desse processo que foi o vereador suplente, né, o Edson Nunes, conhecido como Edson Negão, que promoveu, né, que provocou essa situação na justiça. A gente teve a entrega da justiça no primeiro momento, que foi um juiz de primeiro grau, onde o vereador foi absolvido por falta de prova, e essas mesmas provas que foram analisadas na primeira instância foram remetidas ao tribunal para que fosse feito um novo julgamento. E esse novo julgamento, aí sim houve uma condenação. A partir de vamos dizer que está 1 a 1 aí, né? Levando-se em conta que o 1 de segunda instância é bem mais forte do que o 1 de primeira instância. Aí, de acordo com o Dr. Lucas Moura, que é o advogado do Portela, ele me disse que haveria um recurso no próprio tribunal para reverter a sentença, provar que há um julgamento equivocado, né, que ele tem provas de que... Até porque é uma coisa interessante que é bom todos saberem, o advogado Dr. Lucas Moura parece que não conseguiu estar presente na principal fase do julgamento, né, que seria a sustentação oral, a sessão, né? Então, e isso pode incorrer, doutor, num processo de anulação, né, numa ação de anulação do julgamento, porque, teoricamente, aqui a gente está falando no campo teórico, ele teria sido cerceado do seu direito de defender o seu cliente, de dar assessoria ao cliente. E isso é um vício jurídico, um vício previsto na Constituição Federal, é isso? Então, Fred, eu não tenho conhecimento do processo, né? O que eu li. Você fala do recurso, você tem conhecimento do processo que a gente está analisando aqui, né? Tá. A gente está analisando de uma forma ampla, né? Lato sensu. O que eu tenho, eu li a sentença em primeira instância e li o acordo do tribunal. A questão processual, os vícios, eu não tenho conhecimento. Mas, assim, nós temos nesse processo 2 advogados muito bem preparados, né? Uma formação muito boa, que é o Dr. Zinto e o Dr. Lucas. E temos que esse processo ele ainda vai se estender. Mas são antagônicos. O doutor Zito, no caso do Edson Nunes, Edson Negão, e o doutor Lucas Moura, defensor do Portela. Então, são 2 advogados muito habilidosos, eu tenho certeza que a arguição de vício pela parte do doutor Lucas deve ter algum fundamento, senão ele não estaria falando isso, né? É bom citar aqui, Fred, que nós temos uma entrega em segunda instância, que é um acórdão do tribunal, mas nós não temos o afastamento do vereador. Nós temos a decisão, ela foi entregue, mas o afastamento, a própria decisão, eu li o acordo, diz que o afastamento só será após, se tiver, os embargos de declaração. Então, ela é uma decisão que ela entregue por completo, você não precisa liquidar essa decisão, mas a própria decisão, o próprio relator, e foi acompanhado pelos demais juízes, ela deixa claro, o acordo deixa claro que o afastamento do vereador
será após, se tiver um embargo de declaração. Então é um primeiro recurso já especificado para o leigo, né, que está no próprio corpo do acordo. Então, assim, para nós, vamos dizer assim, nós, povo, nós, leigos, não quero falar aqui como operador de direito, embora que a gente possa entrar um pouco mais, mas para o leigo, vamos dizer assim, já deu a entender que ainda não é um afastamento nem provisório, porque ainda está pendente. E quando é que é possível manejar o embargo de declaração? Após a publicação do acordo, que, salvo engano, foi ontem, e aí tem 3 dias para a defesa apresentar esse embargo de declaração. O embargo de declaração, ele não tem prazo. Dependendo de como ele seja manejado, tem que se ouvir ainda o Ministério Público, tem que se ouvir ainda a parte contrária, a parte adversa, e não tem prazo. É o momento que o relator entender que está pronto para fazer o julgamento dos embargos. Então, pode ser daqui a 15 dias, pode ser daqui a 1 mês, não sei. Vai depender do que for arguido lá, vai depender do que um tribunal ou o relator tem que enfrentar. Doutor, vou dizer como eu entendi. Como eu não sou operador do direito, nem uso as palavras que são da profissão do direito, eu vou dizer mais ou menos o que eu entendi. Eu entendi que a decisão em segunda instância que determina o afastamento do vereador, assim como ela determina o afastamento do vereador Portela, ela abre a janela de quê? De que ele pode entrar com embargo de declaração, ou seja, ele pode contestar isso, e que a decisão só valerá após esse embargo de declaração, se houver por quê? Porque vai do interesse do vereador e do advogado, né, da defesa do advogado. Ou seja, se o advogado do Portela entrar com uma contestação, com embargo de declaração, por qualquer que seja o motivo, inclusive por esse que eu fiquei sabendo, que é vício inconstitucional, até vício jurídico, como ele me falou que já estava fazendo, porque estava no prazo de 3 dias realmente, né? Então, ele entrou com embargo de declaração, então a decisão já não é imediata. Ela já pede o efeito imediato de afastar o vereador. A própria decisão, Fred, o próprio acordo já traz isso. Já diz que ela é uma decisão pendente da sua executividade, ou seja, se houver os embargos de declaração e forem recebidos esses embargos, já é de imediato, é automático o efeito suspensivo do acordo. Bom, e você falou num prazo de 15 dias, 1 mês, 2 meses, mas pode ser o vereador Portela, mesmo que os embargos de declaração sejam posteriormente negados, vamos dizer assim, e a manutenção, e seja mantida a decisão de afastamento, isso pode ser daqui a 2 anos e meio, porque ele pode terminar o mandato, durante todo o mandato, ficar em trâmite. Fred, nós falamos aqui que vai do interesse da parte, logicamente, dos fundamentos jurídicos para isso, né? Então, o processo ele é analisado de 2 formas. Nós chegamos num momento, tivemos o mérito da causa. O mérito é dizer, absolve ou condena. Esse é o mérito da causa. Aí, fora isso, nós temos o julgamento processual por si só, que são os meios utilizados dentro do processo para fazer acusação ou defesa. O que você está me relatando aqui, que o advogado falou, que há vícios, inclusive no dia da sessão de julgamento. Se há vícios, e uma sessão dessa for anulada, nós voltaremos para o ponto de partida, né, daquele ato que foi anulado. Então, assim, é imprevisível e assim, é muito assim, dizer que vai acabar logo ou não vai, é muito complicado. Né? Nós temos muitos meios jurídicos, inclusive, se tiver aí o julgamento dos embargos, esses embargos não forem providos, ainda é possível manejar outros recursos, inclusive para o TSE.
Então, não é uma instância definitiva. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás é uma instância superior, né? Nós temos juízes de primeira instância, temos o tribunal, mas ainda tem um outro tribunal que é o TSE. E se nós não tivermos nenhuma questão de vício constitucional, encerra no TSE. Mas se ainda tivermos ainda discussão de algum vício constitucional, ainda é possível que essa questão processual toda ainda vá parar no Tribunal Superior Eleitoral, né? Supremo Tribunal Federal, perdão. Supremo Tribunal STF. Então, é muito complicado dizer, neste momento, sem a gente, nem os operadores do próprio processo, né? As partes não têm a certeza do que vai acontecer. Então, nós temos esse arcabouço jurídico, processual, que muitas vezes encerram a demanda no primeiro momento, mas também que podem prosseguir, que permitem as partes prosseguir. Poderíamos ter terminado isso à primeira instância, né, se uma das partes não tivesse recorrido. Insatisfeita com a sentença de primeira instância, entendeu que foi uma sentença injusta, recorreu. E a outra parte também, embora tenha algumas limitações de recurso, cada fase vai delimitando os recursos, mas ainda é possível você levar um processo, logicamente, dependendo do que existe no processo, até uma instância superior. Pois é, doutor, mas aí o nome do programa é a última palavra. Então, o que a gente pode dizer como última palavra no caso do vereador Portela? Gostaria que você explanasse para toda a sociedade valparaísense, principalmente para os eleitores do vereador Portela e para a sociedade valparaísense, que a gente vê em muitos grupos, doutor. Eu participo aproximadamente uns 30 grupos aqui na cidade. E a gente vê muita gente torcendo contra um lado, a favor de um lado, mas aqui a gente não está para falar de lado, aqui a gente está para falar da realidade, do que diz a lei sobre o processo. E a última palavra, neste momento, agora, desse programa, o que eu gostaria que o senhor dissesse para que todos nós pudéssemos ouvir aqui, a sociedade valparaísense. E aí a gente vai deixar isso aí. Agora eu me levei de um ponto, então nós vamos deixar isso aí. Bom, a gente está voltando agora de novo e a pergunta que não quer calar é o seguinte: qual é a última palavra sobre a situação do vereador Portela agora, incontestável até, nós sabemos que tem muitos operadores do direito e muitos políticos, assessores jurídicos assistindo esse programa, até para entender o que está acontecendo. Então você que apoia o vereador Portela, ou você que apoia o vereador Edson Nunes, que é o Edson Negão, não nos cabe aqui julgar quem está certo e quem está errado, mas julgar o que diz a lei. Então, a lei, doutor, a última palavra dada nesse momento, né, hoje, a situação do vereador Portela, ele está com o mandato em curso e ele pode assumir a cadeira dele de vereador tão logo ele queira por ser o titular do mandato? Sem dúvida, Fred. O que a gente não quer, que a sociedade espera de um processo eleitoral que não chegue ao ponto de ser decidido na justiça. Mas a situação hoje do vereador, ele está afastado, né, licenciado, ele não está afastado, está licenciado, salvo engano, por questão de saúde. E essa questão processual toda hoje ainda não gerou afastamento, né? Então hoje ele é vereador, ainda é vereador, ao seu bel prazer, ao seu interesse, dependendo da sua questão de saúde, pode normalmente assumir o mandato. Então, por uma questão processual, pelo acórdão do tribunal, ele ainda não está afastado, né? Ainda tem pendência ainda, caso queira recorrer com os embargos de declaração, e isso já está automaticamente suspeito. Agora, caso ele não faça os embargos, aí sim o acordo passa a ter um efeito consequentemente imediatamente. Doutor, eu conversei com o presidente da Câmara de Vereadores hoje pela manhã, o vereador Plácido Cunha, né? E ele disse que acompanha assim, com muito zelo o que acontece, não só com o vereador Portela, como qualquer
caso de um parlamentar, afinal, ele representa o poder legislativo hoje no município, né? E a preocupação dele, que ele me falou, foi o seguinte, eu antecipei para ele o assunto que eu tinha falado com o Dr. Lucas Moura, né, que o assunto não estava encerrado, que o assunto, a briga vai continuar, foi um round para um round para outro. Vamos agora para o terceiro round, ver quem leva melhor nessa disputa. Então, o que aconteceu? O presidente Plácido Cunha me falou o seguinte, o vereador Portela, ele se afastou um prazo de 180 dias, portanto, por 6 meses. Até 180 dias, perdão. A licença dele, licença médica para tratar dos olhos, né? Ele está muito debilitado, a gente viu em vídeo ele colocando que está muito debilitado e que ele se afastou por conta de que uma junta médica, um médico deu esse atestado para ele. Quero lembrar que nós tivemos presidente da Câmara de Vereadores que teve problemas. Eu vou dar o exemplo do Walter Matos. Walter Matos ficou inelegível, né? Pelo menos é o que a gente sabe, que ele ficou inelegível porque pagou 14 vereadores e quando só havia 13, ele pagou um suplente a mais por um mês ou 2, não sei, não lembro, mas que ele ficou inelegível porque ele pagou 14 vereadores quando tinha 13. Então nós temos aí o Edson Nunes, que é o Edson Negão, está recebendo seu salário, e o Portela também está recebendo seu salário. E eu questionei isso com o presidente Plácido também. Ele falou que fez a coisa da forma correta, né? Que foi decidido pelo plenário, né? Que o afastamento com pecúnia, né? Com os vencimentos, foi decidido na sessão do plenário e que o vereador se afastou para tratar de saúde, não foi para tratar de assuntos particulares, outros, né? E que ele poderia ser remunerado pela Câmara, até porque o presidente da Câmara não ia fazer uma bobagem como essa, conhecendo ele do jeito que a gente conhece. Bastante articulador no município, a gente sabe que ele não faria uma bobagem dessa. Então, mas ele me disse uma coisa que me deixou um pouco, assim, ele disse o seguinte, como que o vereador Portela pode voltar com 10, 15 dias de afastado, se um médico conceituado diz que ele precisa de até 6 meses para fazer o tratamento. Aí, ele me disse que precisaria que esse mesmo médico, né, um médico da mesma qualificação, um especialista, pudesse dar um atestado, né, tem o admissional e o demissional, para que ele retornasse ao cargo. Ele precisa de uma segurança médica para poder aceitar o vereador Portela de novo, no mandato. Até para que isso não fique como um caso fortuito, né, oportunista. Mas aí eu pergunto, doutor, essa preocupação do presidente Plácido Cunha, ela tem algum valor jurídico? Por exemplo, se o Portela quiser trabalhar doente, se ele disser, não, eu estou doente, mas o mandato é meu e eu posso trabalhar. Eu quero trabalhar doente, muita gente trabalha doente, desde que consiga. Existem cegos, vereadores cegos que trabalham normalmente. Então, doutor, a pergunta que eu faço para o senhor, e aí é a última palavra sobre esse assunto também, o vereador Portela, ele pode voltar ao seu mandato, se ele quiser amanhã, na sessão de amanhã? Bom, Fred, pode, porque o regimento interno da Câmara permite. O regimento só exige para o afastamento que passe por uma junta médica do município que seja aprovado pelo plenário da Câmara. E quanto a voltar, aí fica a critério do vereador. A licença médica ela não é impositiva, é uma possibilidade, é uma benesse para aquele que precisa se afastar do seu emprego, afastar da sua atividade, para cuidar da sua saúde.
E o retorno, desde que não prejudique terceiros, por exemplo, o sujeito está cometido de uma doença contagiosa, aí não, ele vai prejudicar o terceiro se ele voltar para o ambiente de trabalho. Então, não é o caso do vereador, até onde eu sei. Então, o regimento permite que ele volte a qualquer momento. Agora, não é razoável que volte a qualquer momento. A pessoa se afasta para cuidar da saúde, né? É porque deve ter uma razão, sim, para que volte, para que se afaste, né? Então, eu não sei. E agora também, Fred, a gente tem que entender que um afastamento de até 180 dias é o que se espera dentro daquele padrão médico. Pode ser que a pessoa precise até mais, ou pode ser que ela precise menos, né? Então, agora, juridicamente não há impedimento, ele pode retornar no momento que achar que deve. Bom, gente, agora eu gostaria de agradecer aí as centenas de pessoas que estão mandando aí notícias. Muito obrigado. Isso mostra que as pessoas querem acompanhar, querem entender o processo político, né? Eu estou vendo o doutor Lorinaldo Nogueira, exato, operador do direito, Leandro Barbosa da Silva. Quero mandar um abraço para pessoas, inclusive tem mensagens até dos Estados Unidos. O Denis de Jesus está aí, colega jornalista também, a Ana Beatriz. Quero agradecer a todos vocês. Denis de Jesus é advogado. Doutor, se a gente estiver falando alguma bobagem aqui, o senhor pode entrar e nos orientar, doutor Denis. Meu advogado, inclusive, é a pessoa das mais competentes aqui no município, é especialista em direito tributário, né? Muito bom. Previdenciário, né? Exato, uma pessoa espetacular. Trabalhista, no caso a minha causa é trabalhista. Entendeu? Está revelando aqui tudo. Então. A última palavra aqui é. Nossa, muita gente. Para revelar tudo. Muita gente boa aqui com a gente. Agora, doutor, nós vamos entrar num outro assunto. E esse assunto também tem muita gente que torce pró e contra, né? Tem muita gente que torce a favor e contra. E é um assunto do vereador Paulo Fernandes Brito, né, do PSC. O vereador Paulo Fernandes Brito, ele vem com a carreira desde de Lusiânia, era fiscal. Sim. E é um dos mais antigos do município e conhece, eu acho que cada palmo de terra do município de Valparaíso, se brincar até da região, até porque o pai dele também já era um contador dos municípios aqui ao redor. Então, o vereador Paulo Brito tem história no município, tem família no município, então a gente sempre tem um cuidado de tratar como suspeito, não é? E nunca supostas acusações, e nunca como condenado. Nós não nos cabe condenar ninguém, porque nós não somos juiz, né, doutor? E até mesmo um juiz para condenar, ele precisa de um processo fundamentar a condenação e tudo. Então, vamos falar, o vereador Paulo Brito, ele foi diferente da segunda instância, ele foi afastado por um juiz monocrático, é isso? Isso. Juiz monocrático é o juiz de primeira instância, estou falando isso. Pode ser no segundo grau também, né? Desde que seja uma decisão, que não seja decisão do colegiado. Tá, o juiz monocrático, então, é um juiz que toma a decisão sozinho. Exatamente. Então, um juiz entendeu que, convencido pelo MP, que é a ação do Ministério Público, né? O Ministério Público fez diligências, houve prisão de servidor, e nós não vamos declinar nome aqui, a não ser o do Paulo Brito, para que a gente não coloque constrangimento nessa agente político, né? Exato. Então, ele é Paulo Brito é um agente político, né? E não público, a gente vai falar de agente político. E o Paulo Brito, então, foi afastado por uma decisão de um juiz que foi convencido pelo Ministério Público, que o Ministério Público tem na sua autonomia fazer diligência, buscar provas e convencer o juiz a tomar as decisões que foram tomadas. Inclusive, houve, eu não sei se a palavra é habeas corpus, se existe essa palavra para não ser preso, porque no caso ele entrou para não ser afastado. O habeas corpus serve para isso também, para não ser preso ou não ser afastado, doutor? Na verdade, Fred, o habeas corpus é para resguardar a liberdade. A liberdade. A liberdade. Ou prevenir a constrição da liberdade daquele que está solto, né? Que aí a gente chama de habeas corpus preventivo, ou para buscar a soltura, né, daquele que está encarcerado. Então, habeas corpus significa: tome o meu corpo, entregue meu corpo à justiça, né?
dê minha liberdade, mas me dê, tome aqui meu corpo, a minha responsabilidade de responder o processo de liberdade. Então, você falou de habeas corpus, até quero entender que contexto é esse. É porque ele entrou em segunda instância para um desembargador, ele apelou para um desembargador, e o desembargador manteve a decisão do juiz monocrático, pelo afastamento, entendeu? Então foi o habeas corpus para resguardar a liberdade, não pessoal, mas a liberdade de exercer a atividade. É porque no afastamento, pelo que eu li, proíbe ele de entrar na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, nos locais de trabalho que ele trabalhava. Então, nas redes sociais, a gente leu muito o nome, o habeas corpus foi negado. No caso, essa privação de liberdade de ir e vir, também cabe um habeas corpus, é que ele deixou de poder entrar na Câmara, na Prefeitura, em órgãos públicos do município? Pode ser entendido dessa forma? Não, é lógico que tem que entender a tese aí do operador de direito, mas o habeas corpus não se presta a isso. O habeas corpus, não estou analisando aqui o caso em concreto, falando do remédio jurídico. O remédio jurídico, o habeas corpus é para libertar aquele que está preso ou prevenir que a pessoa seja presa. Né? Então, quando se tem uma ação penal, até onde eu sei, essa medida, essa decisão judicial, ela foi provocada pela ação penal, é isso? Então, tivemos a ação penal e o Ministério Público entendeu por pedir a prisão de algumas pessoas que são denunciadas. Só um. É um processo criminal que tem várias pessoas. Mas a a prisão de uma pessoa. De uma pessoa. Ok. Então, os outros foram afastados também, mas certo. A prisão só foi de uma servidora. Ao que eu saiba, né, a gente está falando. Então, assim, muitas vezes acontece, num processo penal, se pedir a prisão ou uma medida cautelar. Ou o próprio juiz, ele converte a possibilidade de prisão, que a gente chama em uma cautelar diversa da prisão. Ou seja, se aplica uma medida cautelar que ela será suficiente para resguardar o processo, para resguardar as testemunhas. No caso em concreto aí do vereador, essa medida cautelar ela veio pelo afastamento dele do exercício da atividade, que segundo o Ministério Público, o próprio juiz entendeu dessa forma, que o exercício da função dele de vereador poderia atrapalhar o andamento do processo. O processo, diga-se de passagem, ele já é instruído com algumas provas, mas no curso dele ainda outras poderão ser produzidas. Então essa medida cautelar veio pelo afastamento, bem como impedir essas pessoas, não só o vereador, de ter acesso a alguns locais públicos em que há interesse do próprio processo, né? Ou seja, são locais que guardam documentos, são locais em que há testemunhas presentes, então que pode haver a intimidação de testemunhas ou a criação e destruição de provas, é isso? Não é que isso vai acontecer, veja bem. Quando a gente fala em cautela, é justamente para evitar qualquer dano ao processo. Não só das provas, mas que novas provas possam ser produzidas. Então, essa medida cautelar, a lei permite que seja aplicada para que não tenha aí a constrição da liberdade da pessoa. Então, até onde eu sei, no caso concreto dessa ação penal, houve medida cautelar para o vereador e para outras pessoas também. A gente está vendo aqui o doutor Lourinaldo Nogueira da Rocha, e aí a gente agradece, o doutor Lourinaldo é muito participativo e muito inteligente também, muito capaz. Ele está colocando aqui que o embargo de declaração não tem efeito suspensivo, mas entendo o juiz ou o tribunal que decisão poderá trazer risco de dano grave ou de difícil reparação. Poderá ser suspenso. Poderá ser suspenso pelo colegiado ou por decisão monocrática. É verdade. Tanto que no próprio acordo, né, o próprio relator foi isso no voto dele, foi seguido pelos demais colegas, né, os demais magistrados,
de dar efeito suspensivo enquanto tiver pendente do desembarque da declaração. Doutor, ainda aqui para a última palavra, eu ouvi de algumas pessoas, inclusive não vou citar nomes aqui porque não nos cabe, mas eu ouvi de um assessor do vereador Paulo Brito, de que muito provavelmente nos próximos 10 dias ele também estaria de posse do seu mandato e também estaria voltando às suas funções. A pergunta que não quer calar, doutor, é o seguinte: como que foi negado um embargo, como é que se nega uma liminar, não sei, um mandado de retorno às funções por um desembargador? E como ele consegue que outro desembargador reforme aquela decisão de um colega? Por exemplo, o senhor já viu isso no direito político? Como que um desembargador pode reformar a sentença, a decisão, vamos dizer assim, de um colega? Para adiantar o assunto, nós estamos aqui reparando que tem, olha, o Adriano Rodrigues também é outra pessoa que está sempre muito dinâmico e participa de tudo aí, já levou até uns catiripapo aí de segurança aí de órgão público. Ele está questionando aí como é que se teve 7-0 e ainda pode exercer voltar o mandato. É exatamente o que a gente acabou de falar, que o doutor Marinaldo participou muito bem aqui. A própria decisão, os próprios que votaram pela condenação disseram, enquanto puder ser discutido ainda em embargos de declaração o acordo, o efeito fica suspenso. Então, é o próprio acordo, se você, Adriano, tiver a oportunidade de ler, você vai ver lá no finalzinho que tem essa decisão do colegiado dizendo que fica suspensa, tendo os embargos de declaração. Na realidade, não fica suspenso, doutor, me perdoe falar. Enquanto não for transitado em julgado, não há o efeito, não é que ele está suspenso, não existe o efeito da cassação. Exatamente. Uma vez, um outro jornalista lá questionou, existe efeito suspensivo para a decisão de segundo grau? Nesse caso, Adriano, não é efeito suspensivo, porque não foi suspendido nada. O vereador, em momento algum, ele perdeu o mandato. Ele perderia se não houvesse os embargos de declaração que já estão sendo produzidos. Se não houver, né? Se ele não fizer. Inclusive isso está previsto, se você ler a sentença, você vai ver que isso está previsto na própria sentença. Não havendo embargo de declaração, os efeitos são imediatos, porque aí acaba e encerra. Né? Mas assim como hoje o vereador Edson Negão, ele não se conformou com a sentença de inocentou o vereador, ele entrou em segunda instância, da mesma forma o vereador também não se conformou com a sentença expedida em segundo grau, determinada em segundo grau, e vai com o embargo de declaração para o TSE. E mais... Eu quero só fazer uma observação, os embargos eles são para o próprio tribunal. Sim, o recurso é para o próprio tribunal. Para o próprio TRE, né? Então o relator terá novamente a oportunidade de rever o voto dele, dentro daquilo que for proposto nos embargos de declaração. Então, novamente, teremos uma sessão para julgar os embargos. É por isso que fica o efeito suspensivo. Aqui não queremos dizer que a justiça deu 7-0, cumpra-se logo. A própria justiça tem a cautela, no seguinte sentido: estou dando essa decisão, mas, em outras palavras, posso estar equivocado, então a parte que insatisfeita dessa decisão terá essa oportunidade ainda para questionar e a gente posteriormente manter o acordo ou reformar. É basicamente isso. E aí eu quero lembrar, não só para o Adriano, mas para toda a sociedade valparaísense, que nós não tivemos só o vereador Portela cassado, nós tivemos vários vereadores que foram cassados. Vou dar um exemplo aqui do pastor Wagner e do Biracel, né, que tiveram seus mandatos cassados. Esses, em definitivo, foram cassados porque foram cassados pela casa, pela Câmara de Vereadores, que nesse caso é a última palavra, né, nesse caso, mas é claro que a Justiça também pode afastar o vereador do mandato, cassar o mandato. Mas nesse caso foram
o vereador Biraceli e o pastor Vago, se eu não me engano. Agora, decisão de cassação, nós tivemos muitas. Né? Nós tivemos o ex-vereador Elvis Santos, que está aí no processo ainda, Marcos Vinícius. De afastamento, né? No caso do vereador Elvis Santos foi afastamento, mas retornou, terminou o mandato. Mas vamos de cassação. Marcos Vinícius foi cassado, reverteu em segunda instância. A deputada Leda Borges foi cassada, seus direitos políticos, multa de 600 mil e tudo, e recorreu e reverteu a decisão. Então, é bom que as pessoas entendam que aqui nós não torcemos para lado. O que a gente tem a dizer é a última palavra sobre o assunto. É o que a lei determina. O que a gente está falando aqui... Está falando só dos mecanismos, né? Exato. Não nos cabe julgar. São as oportunidades processuais que a pessoa tem. Se a justiça vai manter a decisão, ou vai reformular, vai reformar, aí é outra coisa. Exato. Entrando no mérito aqui. Doutor, inclusive eu quero fazer até uma promessa aqui para toda a sociedade, que nós vamos trazer a relação de todos os agentes políticos do município aqui, que foram cassados, inclusive da deputada Leda Borges, que foi uma vergonha para o município, e aí nós vamos trazer todos eles, que foram cassados e depois reformaram a sentença. Então, muita gente torce, porque o vereador Portela comprou voto, muita gente fala como se tivesse visto ou participado. Se você viu, entra com ação rescisória, que é a inclusão de dados novos, né? E aí vai lá e coloca que você viu, que ele pagou você para o seu voto, entendeu? Agora, o que nós não podemos fazer é o pré-julgamento de um cidadão que ganhou uma eleição. Não é, doutor? É um cidadão que o pecado que ele cometeu foi ganhar a eleição. Aí, e nem dizer também que o Edson não tem razão. Sim. Aí é o processo que a justiça tem que dar. Exato. O Edson também, por ser suplente, conseguiu muitos votos. E aí, se merece ou não estar lá, cabe agora a justiça decidir. Agora, nós não estamos torcendo nem para o Edson e nem para o Portela. A gente está torcendo para que seja feita justiça. E aí eu vou fazer uma pergunta, doutor, se o senhor me permitir. Sim. Posso apertar? Na hora. Eu digo. Deixa eu tomar um gole d'água. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que muitos me conhecem quando eu conduzo as entrevistas, tem muito político que não gosta, porque eu gosto de pôr o dedo na ferida. E a pergunta que eu vou fazer aqui para o doutor Edson, doutor Roberto. Doutor Edson, nós vamos trazer aqui, é o dono da Climed e tem um trabalho fantástico aí, muito provavelmente vai se transformar a Climed no Hospital Dia, né? Então, é um crescimento, é a primeira clínica de Valparaíso aqui, tem um trabalho prestado muito grande, e a gente teve uma conversa agora à tarde, por isso que me veio o nome do Dr. Edson Moraes, que é o dono da Climed. Mas voltando ao assunto do Dr. Roberto, a pergunta que eu quero fazer para você. O senhor foi um dos maiores apoiadores e, portanto, responsável pela eleição do vereador Portela. Havia, inclusive, um acordo de que se ele o apoiasse para deputado, como o senhor saiu candidato a deputado da outra vez, o senhor o apoiaria para ser vereador. E que eu mesmo falei para o senhor que eu falava, o vereador tem que ser o senhor, porque o senhor tem um perfil ideal para começar pelo legislativo, né, pelo poder legislativo. Mas o que você falou para mim? Que a palavra dada tem que ser cumprida. Então o senhor trabalhou. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte, hoje, diante de todos esses problemas que a gente acompanha com o mandato do vereador Portela, o senhor o apoiaria novamente e votaria nele novamente? Fred, em 2018, só ressaltando aqui a sua fala, os compromissos, eu fui candidato a deputado estadual, nós tivemos alguns amigos, algumas pessoas que já tinham participado anteriormente do processo eleitoral como candidatos a vereador. Então, na época, as pessoas falavam, tudo bem, te apoio, mas depois, se você não ganhar, você vem candidato a vereador e vai entrar na minha base. E eu fiz um compromisso com essas pessoas. E o Portela foi uma dessas pessoas. Eu falei, não venho candidato a vereador.
me apoia, vamos trabalhar o ideal que nós temos de construir uma sociedade melhor, ajudar Valparaíso, nossa região, vamos trabalhar nesse intuito. E aí, quando chegou 2020, eu mantive minha palavra, né? Não só com o Portela, mas todos os demais. Nós fizemos uma chapa muito boa, o Edson, inclusive, que hoje ele participou do pleito, né? Logicamente, na nossa coligação. Hoje é uma pessoa que declaradamente diz que me apoia para deputado estadual, né? Se eu for candidato. E o fato de ter votado no Portela, porque naquela época, que eu fui candidato em 2018, ele, de fato, foi uma pessoa que organizou minha campanha, foi para a rua, deu seu sangue, né? E eu sou muito, Fred, de acreditar nas pessoas, no homem. Assim como eu olho para você, sempre que a gente conversa e vê sinceridade, o Portela tem me dito que não cometeu o ato, que produziram, pegaram um vídeo, e esse vídeo transformaram ele como se tivesse acontecido, né? Então, eu até o momento estou acreditando nele. Lógico que é a justiça que vai dar a sua palavra final. Então, hoje, diante de toda a situação, e a palavra aqui é a palavra final, votaria sim no Portela, acredito que ele não cometeu ato, mas eu sou uma opinião do Roberto. Não é a opinião do Roberto. Suspeita, inclusive, porque você é amigo dele. Exatamente. Né? E as pessoas podem dizer, mas é porque é amigo, é aquilo. Ok, tudo bem que seja. Mas essa é a minha opinião hoje. Votaria sim, acredito que ele não cometeu ato. Muito ingênuo na política. Eu falei para ele muitas vezes. É um cara muito popular, que abraça, que chega perto das pessoas e as pessoas conversam e se entregam. E no dia de uma eleição você tem que ser o mais comedido possível, né? Porque tudo parece que está voltando para o cometimento de ilícitos. Então, o que ele me falou, Fred, e até o momento ainda estamos pendentes de um julgamento definitivo, não tem trânsito em julgado de nada, a justiça tem que dar a sua palavra final, ele tem me dito que não cometeu esse ato. Inclusive, presenciei ele chorando, porque considera que é uma grande injustiça. Eu falei, calma, mantenha paciência, porque se Deus está contigo, você passa por qualquer coisa nessa vida, mas Deus faz justiça. Então, acredito nele, vejo sinceridade nele. Então, eu, respondendo a sua pergunta, eu votaria sim, porque eu acredito que ele não fez. Ok, nós não terminamos o assunto Paulo Brito, doutor. E o assunto Paulo Brito, a última palavra é o seguinte, eu tenho quase certeza que ele volta nesses próximos 10 dias, pelo que me foi dito com muita convicção. Aí a pergunta que não quer calar, qual é o instrumento que lhe daria o direito dele reassumir o mandato depois de um afastamento por um desembargador? Qual o instrumento legal que ele poderia estar buscando para, com tanta rapidez, de uma decisão para outra, ele já poder voltar para assumir o seu mandato? Fred, nós temos uma decisão num processo penal, né? Não é um processo eleitoral, não é ali uma captação ilícita de sufrágio, não é ali um abuso de poder econômico, abuso de... Enfim, nós temos uma ação penal e nessa ação penal qualquer medida cautelar pode ser tomada. Né? E aí o juiz entendeu por bem para preservar o próprio processo e afastá-lo. É uma decisão de primeira instância, é uma decisão no início do processo e que, logicamente, seus advogados devem estar buscando socorro da segunda instância. Você me falou de habeas corpus, não sei, talvez seja, mas pode buscar qualquer um outro recurso que seja apto a rever essa decisão de primeira instância. Então, provavelmente teremos aí nos próximos dias uma decisão que seja monocrática, de um desembargador ou do próprio colegiado. Muitas vezes as pessoas falam assim, entrou com habeas corpus e já foi negado. Não, habeas corpus, ele, embora seja um habeas corpus, uma busca do socorro imediato, mas geralmente se entra com habeas corpus, se pede uma liminar. Ou seja,
o habeas corpus ele é direcionado ao tribunal, mas você pede para que o desembargador que receba, que seja o relator, que vai tratar no primeiro momento desse habeas corpus, para que já te conceda liminarmente, para que seja cessada aquela ilegalidade, aquele ato, né, diante do direito pleiteado. E muitas vezes o desembargador, no primeiro momento, inclusive na dúvida, ele nega e remete isso para o pleno. Então, o fato, não sei se é o caso, você que está me trazendo essa informação, que teve uma decisão já no habeas corpus, talvez não tenha sido no mérito do habeas corpus, talvez tenha sido só na liminar. Então, provavelmente, se foi mesmo manejado o habeas corpus, ainda está pendente de julgamento. Mas tem outras medidas que podem ser tomadas, né? Nós temos que ver também que, pela lei, né, pela legislação vigente, um agente do Poder Legislativo não pode ser afastado por atos anterior, né, ao seu mandato, né, ou que não sejam em razão do mandato ou em função dele. E nesse caso, isso pode ser arguido pelos advogados. Acredito que seja uma das teses, né? Mas temos que ver também que isso não é uma coisa fechada. O direito não é matemático. 1 mais 1, 2, né? O direito, você tem as teses jurídicas, tem as hipóteses jurídicas, tem o arcabouço jurídico para levantar suas teses, para defender, mas ele é muito interpretativo, inclusive dos fatos. O que a gente tem Subjetivo. acaba sendo uma análise de um julgador que não é uma máquina, né? Por isso que temos uma decisão de uma forma, a decisão do outro, e às vezes a pessoa fala assim, mas deu 7-0 no tribunal. Ok, mas você tem que entender que tem um relator no processo. Esse relator, ele faz o estudo do processo e ele fala para os seus pares. O voto dele é de convencimento aos pares. Diz, olha, eu enxerguei isso, e aqueles que muitas vezes não tiveram tempo, não se debruçaram muito mais no processo, acaba acompanhando o relator. Por isso que muitas vezes você tem uma discrepância muito grande nas votações. Mas aí você tem, no primeiro momento, aqui no caso do vereador Paulo, que teve uma ação penal, você tem um julgador de primeira instância que faz uma análise do processo, né? Embora que sejam fatos pretéritos, mas o julgador pode ter entendido que o fato do cargo exercido hoje pelo vereador pode atrapalhar o processo hoje que se inicia. Então, é uma interpretação do julgador no primeiro momento que não significa que ela é uma questão fechada, pode ser revista, por isso que existem os recursos. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa, a gente quer agradecer aí as centenas de mensagens que a gente está acompanhando e queríamos principalmente aos operadores do direito, doutor, que a gente viu vários aí acompanhando, né? Nossa, muito bom. O doutor Roberto Martins está dando uma aula aqui sobre o direito e a gente está só aprendendo aqui. Eu sou entusiasta do direito, embora não seja operador do direito. Eu fiz um curso de fundamentação jurídica, tecnólogo em fundamentação jurídica. Eu entendo muita coisa, mas muito aquém de um operador de direito formado. Queria lembrar também a todos vocês e já convidá-los para o nosso próximo programa, na terça-feira que vem, será com o presidente da Câmara, o vereador Plácido Cunha. Ele virá aqui para explicar para a gente, inclusive para ver quais os desdobramentos que chegaram para ele, porque na conversa que eu tive com ele, ele disse que muita coisa não chega para ele de imediato, vai primeiro para a imprensa e depois é que ele é notificado lá. A imprensa é mais rápida, né? Então, ele disse que tem determinadas coisas que quando ele é notificado, já a imprensa toda sabe, às vezes ele é notificado primeiro pelos grupos de WhatsApp. Já tem uma resposta aí. Mas então, esse é o formato do programa A Última Palavra. Nós damos a última palavra do que está acontecendo neste momento. Prometo para vocês também fazer um programa
viu, doutor? É muito importante a gente trazer todos os agentes políticos que foram caçados aqui no nosso município, né? Desde vereadores, nós não só caçados, doutor, mas nós tivemos agentes políticos aqui que perderam os direitos políticos por contas, né? Que teve as suas contas reprovadas pelo TCM. Então nós vamos fazer um apanhado dessas pessoas aqui para a gente trazer, mostrar, inclusive aqui no telão, a gente mostrar as sentenças, né, de cassação. É claro que na grande maioria, como no caso da deputada Leda Borges, ela foi cassada por uma instância e foi revertida em segunda instância, né? Ela foi cassada pelo juiz aqui de Valparaíso e reverteu nos desembargadores lá em Goiânia, em segunda instância. Então, é como se ela nunca fosse cassada, como é o caso, e aí a gente fala enquanto não for transitado em julgado, doutor, então não há cassação. São decisões processuais, mas que só termina com a última instância. É claro, o fato de alguém ser afastado não é uma condenação ainda, né? Então, eu quero dizer, fazer uma analogia aqui um pouco barata, igual uma partida de futebol que a gente fala assim, só termina quando o juiz apita. Com uma única diferença, que muitas vezes o nosso time está lá perdendo de muitos gols de diferença e os minutos finais não vai reverter, né? E que, numa decisão judicial, cada instância é uma decisão única. Então você tem uma primeira instância de um juiz, de primeira instância, a decisão dele é única. Não é a decisão do juiz, é do juízo. Você tem um juiz de segunda instância, por mais que tenha lá 7 desembargadores, ou 7 juízes, é uma decisão única, né? Então, não tem essa diferença do futebol, né, nos últimos minutos. Mas eu quero só, posso falar aqui? Fique à vontade, suas considerações. Eu quero só agradecer a participação de todos os amigos. Os perdoe se a gente foi evasivo aqui. Contrariou alguns interesses. A intenção aqui nunca foi de fazer uma análise crítica e de mérito de nenhum processo. É apenas falar um pouco para a população que muitas vezes não sabe o que está acontecendo, né? E de uma forma mais genérica, tratando a coisa com muita tranquilidade. Então, a todos os nossos amigos que fazem as críticas, que não fazem, que concordam, que não concordam, faz parte do processo democrático. E é isso que a gente quer construir, uma sociedade cada vez melhor. E a gente constrói argumentando, sem agredir, né? Sem impor a nossa vontade. Então, eu quero agradecer você, Fred, pela oportunidade, um dos jornalistas que a gente considera muito no município, dentre vários, que faz um trabalho sério, que faz um trabalho buscando o real sentido das coisas, a verdade, né, que seja transmitida dentro da sua plenitude, ou na busca da plenitude para a população, que muitas vezes é bombardeada com um número muito grande de informações e fica, às vezes, sem entender tudo. Então, agradecer a todos vocês pela oportunidade, que Deus continue abençoando do lado de cada um. E acreditando sempre, justiça é de Deus. Verdade. E aí, para finalizar ainda, um dos piores erros de quem é orador é dizer que vai finalizar e não finaliza. Mas eu vou cometer esse erro. Em primeiro lugar, agradecer ao doutor, né, essa cortesia dele vir aqui e nos brindar aí com seus conhecimentos, mas agradecer a você. Esse programa aqui, ele é feito por nós, por Deus e por você. Então, eu agradeço muito a cada um de vocês que assistiram a esse programa e que todas as terças-feiras nós vamos fazer um encontro onde a verdade aqui será a pauta de todos os programas que nós tivermos. Então, até o próximo programa, a última palavra. Strong.